Muito obrigado por estarem aqui. É para mim uma honra, um prazer, é a minha vida, é a minha paixão. Eu gosto de ser professor, gosto de estar com estudantes, gosto de falar com estudantes. Agora que já não dou aulas desde dezembro do ano passado. Atingi os 70 anos e, portanto, terminei as minhas aulas no primeiro, no segundo ano, com muitos alunos, 400, 500 alunos. E por isso cada ocasião é boa. Obrigado, reitor, obrigado, professor. Eu escolhi um tema que é um pretexto para me fazerem perguntas, que é como vejo o mundo hoje e a posição de Portugal e também de Itália, mas em particular de Portugal, no mundo de hoje. E depois perguntam-me o que quiserem. Como vejo o mundo de hoje? Primeira ideia, a mudança é a constante do mundo de hoje. Tudo muda permanentemente, a um ritmo impressionante. E por isso é importante ter referências. Muda o tempo e muda o espaço. Muda o tempo. O tempo é mais acelerado e nós vivemos mais tempo. E vocês vão viver mais tempo. E vão mudar muito no tempo. Quando eu me formei-me para ter uma atividade principal na vida. Vocês vão ter muitas atividades na vida. E é normal que seja assim. O espaço mudou. O espaço é global. Quando eu me formei-me para trabalhar no sítio onde vivia eu e a minha família. Hoje vocês vão viver no mundo. Não sabem onde, a fazer o quê. Eu próprio não imaginava que iria mudar tanto de atividade na vida. Meus filhos mudaram mais. O meu filho já viveu em vários continentes, vive agora no Brasil. Já teve uma dezena de atividades profissionais. A minha filha vive em Portugal, já teve umas 6 ou 7 atividades profissionais diferentes. Os meus netos vivem 3 na China, uma no Brasil e um acabou de chegar a Portugal. Já passaram por escolas portuguesas, brasileiras, inglesas, americanas e agora canadianas, algumas delas na China. É uma escola canadiana. Era imprevisível isto. No vosso caso vai ser mais. Perante a mudança é preciso referências. E algumas referências são claras. A primeira referência, vocês têm de aprender a saber resolver problemas. Quaisquer problemas. Claro que é diferente para jurista, economista, financeiro, engenheiro, saber resolver problemas. Não interessa olhar para os problemas de hoje. Os problemas da amanhã serão diferentes. E saber resolver com a cabeça, com o coração e com a decisão. Sem desequilíbrio. Segundo lugar, terão de saber localizar no tempo e no espaço. Saber o que foi antes e depois. O que é um espaço e o que é o outro. Porque vão circular no espaço e vão circular no tempo. Terceiro, saber
comunicar. Saber comunicar com as últimas tecnologias da comunicação, que vão mudando. Não podem ficar info-excluídos. Não podem. Têm de saber falar a vossa língua, línguas estrangeiras importantes para a vossa vida e depois as línguas do digital. Têm de saber comunicar. Ninguém é uma ilha. Neste século, quem não sabe comunicar fica isolado. Isto quer dizer que tudo muda rapidamente. O mundo também está a mudar rapidamente. O mundo foi bipolar, Estados Unidos, União Soviética. Eu ainda conhecia esse mundo bipolar. Foi até aos anos 80. Depois passou a ser monopolar, com um polo dominante, Estados Unidos da América. Eu também conhecia esse mundo que já não existe. E o mundo hoje é multipolar. Tem vários polos. Tem os Estados Unidos, tem a China que emerge, tem a Federação Russa que permanece mais regional do que global, mas permanece poder. Tem outros poderes que emergem, a Índia emerge, tem um poder que é poder se for unido à União Europeia, mas tem outros poderes regionais que podem ser mundiais. Podem vir a ser. O Brasil pode vir a ser. A África do Sul pode vir a ser. Já vos disse, a Índia está a caminho de ser. E há outros poderes regionais que se podem afirmar no mundo. E por isso este mundo é um mundo multipolar. E por isso, inevitavelmente, multilateral. Ninguém resolve os problemas do mundo sozinho. Ninguém resolve os problemas do clima sozinho. Ninguém resolve os problemas do terrorismo sozinho. Ninguém resolve os problemas da energia sozinho. Ou da água. Ou os problemas das comunicações digitais. E das regras para o digital. Ninguém. É um mundo interdependente. Isso explica porque é que se circula no mundo. E porque é que é importante o diálogo entre culturas e civilizações. E porque é que é importante o papel de países como Portugal e a Itália. Por razões diferentes, os dois têm vocação para serem plataformas. Portugal tem vocação porque partimos daquele retângulo onde nascemos, tínhamos um vizinho poderoso que se tornou mais poderoso quando se unificaram os reinos que viviam junto de nós e atravessámos os oceanos. Estamos em 170 países do mundo. E em alguns países não estamos nós só, mas está a língua portuguesa. 400 milhões de falantes. Entre os que falam nesses países, as comunidades portuguesas e os que aprenderam a falar português nos outros países. É uma das línguas mais faladas do mundo. Isso aproxima as pessoas e as sociedades e as culturas. E por isso Portugal é hoje um pouco como os nórdicos eram no século XX. Era preciso encontrar alguém que se desse bem com todos, que percebesse todos e se fizesse perceber para missões de paz ou humanitárias. Eram os noruegueses, os suecos, os finlandeses e os dinamarqueses. Agora são portugueses. Com uma vantagem:
Nós estivemos lá, nesse mundo, e os nórdicos não tinham estado lá. Nós estivemos em África, nós estivemos na Ásia, nós estivemos no Pacífico, nós estivemos nas Américas. Conhecemos. A Itália, por uma outra razão. A Itália herdou de Roma antiga, uma vocação universal. O universo, na altura, é um universo à volta do Mediterrâneo. Mas depois a Itália, apesar de nascida tarde, só no século XIX, rapidamente projetou a sua vocação universal, que tinha recebido da tradição romana, no mundo. A Itália não tinha estado em tantos sítios quanto Portugal, mas rapidamente passou a estar em todo o mundo. Ou porque há comunidades de italianos, ou porque há italianos em missões internacionais, ou culturais, ou educativas, ou económicas. Também uma plataforma. E temos em comum o sermos países de imigração, o que significa que sabemos o que é emigrar. Eu sei, porque o meu avô imigrou, os meus pais imigraram, os meus filhos imigraram e os meus netos imigraram. Não há uma família portuguesa que não tenha tido um imigrante. E por isso percebemos o drama dos imigrantes. E por isso percebemos a importância da inclusão social. Itália é também assim. Itália é um país de imigrantes. Há comunidades imigrantes na América Latina, na América do Norte, na alguma África, na alguma Ásia menos. Mas há. E por isso, Itália reagiu como reagiu perante as vagas de migrantes que chegaram pelo Mediterrâneo. Isso nos aproxima. Nós apoiámos a Itália desde o primeiro minuto, porque percebíamos o que Itália estava a viver. Ninguém consegue agir se não perceber o essencial, se não tiver tido a experiência de vida. É neste mundo que Portugal, agora falando mais de Portugal, que Portugal tem um papel a desempenhar. O nosso papel, claro que é sermos um país forte na Europa. É um país que não descola daquilo que é central na decisão da Europa, tal como a Itália. É, mas é mais do que isso. Portugal é europeu, mas é também membro da comunidade que fala português. Também é membro da comunidade ibero-americana e tem uma vocação universal. E é essa a nossa missão fundamental. Para isso, temos que ser uma economia forte, temos que ser uma sociedade justa, temos que ser uma sociedade avançada, temos de ultrapassar as desigualdades muito fortes numa sociedade envelhecida, em que há uma desigualdade entre os mais velhos e os mais novos. Temos de criar condições para os mais velhos não se sentirem num gueto e os mais novos não se sentirem frustrados por não encontrarem em Portugal o que querem. Mas isso tudo é importante, mas não faz a nossa diferença. Qualquer país quer isto. A nossa diferença é querer isto, podendo servir a humanidade melhor do que os outros em muitas situações.
não é apenas sermos muito bons socialmente, porque mais justos, mais iguais, mais solidários, e para isso também mais fortes economicamente, e para isso mais fortes na educação e na cultura, e na ciência e na tecnologia. Não. É colocar isso ao serviço dos portugueses, mas não ficar numa posição egoísta. Colocar ao serviço de outros na Europa e sobretudo no mundo. Porque todos vão ser, como se diz há muitos anos, cidadãos do mundo. Cidadãos portugueses, cidadãos europeus, cidadãos do mundo. Para isso, Portugal tem pontos positivos e tem pontos negativos. Tem pontos positivos. Primeiro, somos uma sociedade culturalmente unida. Temos uma língua, temos uma cultura, temos uma história homogénea. Não temos as divisões de outros países. Somos um Estado-nação. Isto é muito raro no mundo. É muito raro na Europa. Depois, temos uma história em que já vivemos tudo. Conhecemos tudo. Perdemos a independência, reconquistamos a independência, tivemos crises financeiras, políticas, económicas. Somos muito antigos. Isso é uma vantagem. Já vivemos o que outros não viveram. Terceiro, estivemos em todo o mundo. Conhecemos todo o mundo. Quarto, adaptamos-nos bem a todo o mundo. Falamos línguas, comemos tudo, aceitamos os costumes, adaptamos-nos aos feitios, à maneira de ser. Depois temos uma capacidade de improviso e de ajustamento rapidíssimo. Fazemos milagres de improviso. Depois, somos fáceis de aprender. O português aprende facilmente. Muito facilmente. Depois, sendo muito antigos, adoramos a novidade. Adoramos. Às vezes até demais. Adoramos a última moda. E sabemos apanhar a última moda. Não somos contra a inovação. O digital, a startup, o Web Summit, tiveram, mas não só, o multibanco, o cartão de crédito, as novidades mais espantosas, a Via Verde, a Uber, as novidades mais espantosas conseguem, às vezes a mim me surpreende, que eu sou um bocadinho conservador de costumes, prefiro os taxistas clássicos, confesso, ainda não usei uma única vez a Uber, mas de facto adaptamo-nos rapidamente à inovação. Depois somos sociáveis. O português é sociável. Isso é uma vantagem. Tudo isto é vantagem. Tudo isto permite tirar proveito. Enfrentamos crises, aguentamos sacrifícios, temos uma capacidade de resistência enorme. Tudo isto é bom. Depois temos uma localização geográfica boa, que permite abrir para todos os continentes. Portanto, temos várias vantagens. Temos alguns problemas. Em matéria de educação, apesar do avanço em democracia, ainda temos desigualdades muito grandes. Temos centros de excelência muito bons, mas precisamos de melhorar na educação. Temos centros de excelência na ciência, mas precisamos de alargar os centros de excelência. Depois temos pequenos problemas de disciplina e de sistematização.
porque somos muito bons no improviso, preferimos resolver tudo no último minuto e não com tempo, preparando, sistematizando, organizando. Temos problemas de institucionalização. Apesar de sermos muito antigos, as instituições dependem muito das pessoas. Os clubes de futebol, as associações culturais, as associações estudantis, são sempre os mesmos a organizar. Os outros aparecem quando é necessário, mas não metodicamente. Não metodicamente. Portanto, há aqui problemas de educação, há problemas de institucionalização e há problemas de coesão social. Somos ainda demasiado desiguais. Os interiores do continente não acompanharam a evolução das metrópoles. Os menos jovens não acompanham a mudança dos mais jovens. Há ainda desigualdades que puxam todos para baixo, que são um limite ao progresso do país. É um facto isto. É um facto. Melhorou imenso a democracia, na saúde, na mortalidade, na saúde infantil, no acesso à educação, na segurança social, na solidariedade social. É impressionante, mas não chega, porque nós estamos permanentemente em competição connosco próprios e com os outros. E a velocidade da mudança é enorme. Temos de acompanhar essa mudança. É um desafio para todos, mas sobretudo para os mais novos. Vão viver mais tempo. É um grande desafio. Antecipar a mudança. Mas quando eu falo em mudança, há também há uma realidade essencial perante a mudança. Se tudo muda, então é fundamental que vocês tenham os vossos valores. Não é possível viver sem valores. Cada um escolhe os seus valores. Eu acho que os valores que estão na Constituição estão certos. O respeito da dignidade da pessoa, o respeito da diferença da pessoa e do pluralismo, dos direitos e deveres das pessoas. Isso é importante. Não vale tudo. Não vale tudo para ter melhor nota, não vale tudo para ter melhor carreira, não vale esmagar, não vale sacrificar, não vale utilizar os outros como pessoa. Mas cabe a cada um de vocês escolher os seus valores. Porque perante a mudança, onde quer que estejam no mundo, com qualquer que seja a vossa idade, têm que saber qual é a vossa carta de valores. E depois de outros valores. Querem mais liberdade ou mais igualdade? Querem mais segurança ou mais liberdade? Querem mais justiça ou realização pessoal? Isso é uma escolha que têm de fazer. Que têm de fazer. Individual e coletivamente. Portugal tem neste momento alguns desafios concretos. Um desafio concreto é o de assegurar que temos capacidade de fazer crescer a nossa economia de forma duradoura. Não é fácil, numa economia aberta, muito aberta, em que muitos centros de decisão não são portugueses, ou não são só portugueses. Como se faz isso? O que é essencial
para haver crescimento duradouro. Depois, repartir melhor a riqueza nacional. Corrigir melhor as desigualdades. Combater o que existe de pobreza. Melhorou nos últimos anos, mas melhorou numa percentagem ainda pequena. Estamos a falar de cerca de 2 milhões de pessoas em risco de pobreza ou em pobreza, para 1.500.000, 1.600.000. É muito. Em 10 milhões, 10 milhões e meio. É muito. Claro que não tem comparação com a pobreza de há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. Mas ainda é muito. Temos de melhorar. Temos de apanhar esta onda científica tecnológica que estamos a apanhar e levá-la mais longe. Temos de apanhar outra onda que é dos oceanos, em que temos uma posição privilegiada, e levar mais longe. Temos de saber melhorar a nossa educação. Manter uma posição forte na Europa, e a presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2021 é uma oportunidade. E ligar a Europa à África. Porque a Europa, uma parte da Europa não compreende a África. Aliás, não compreende o resto do mundo. E tem de compreender mais. Nós temos de fazer a ponte, como a Itália. Temos essa obrigação. Temos de levar mais longe a comunidade que fala português. Temos de aprofundar os laços que estão a subir com a América Latina e com o mundo árabe. Temos de manter o diálogo com outras áreas, na Ásia, ou a leste, na Europa. Manter esse diálogo e essa ponte. Isso são muitas exigências simultâneas. Mas eu penso que temos condições para o fazer. Temos condições para o fazer. Temos de valorizar mais as nossas comunidades que vivem no estrangeiro. Temos vindo a valorizar no voto, na participação política, mas temos de valorizar ainda mais, porque metade de Portugal vive fora de Portugal. Ou melhor, vive em Portugal, mas num Portugal que é maior do que o território físico de Portugal. São desafios. São desafios. E que têm que ser enfrentados. E agora vou dizer isto em 1 minuto em inglês, porque aquelas 3 jovens já consultaram o telemóvel 20 vezes e já não sabem que mais mensagens hão de enviar, enquanto o tempo passa, e depois respondem às vossas perguntas. Now in English, finally for you. Thank you very much. I saw you were busy sending messages, but anyhow. Well, the 3 of you, who are the others? 1, 2, 3. Well, in short, I spoke that today everything changes. Space and time. You'll be living all over the world. You'll be living quicker than ever and longer than ever. So, you must be ready for change. Ready for change is knowing how to solve problems, how to communicate through the new technologies, the digital technologies too. And at the same time, know what happened before and afterwards, what is where in the East and the West. The world has changed from a bipolar world into a monopolar world. Now it's a multipolar world with new powers and superpowers, the old and the new merging. In between Europe and Portugal and Italy may be platforms among cultures, civilizations, oceans and continents.
And then I spoke of Portugal, of course. And about Portugal, I spoke a little bit of our history, our tradition, our qualities, and also our defects. And what we should do, and what are the challenges for today. Internally, economic growth, social justice, correction of poverty. At the same time, innovation, education, scientific and technological education, and innovation. And the role of Portugal in Europe with the presidency of the European Union in 2021. At the same time, our role in the Portuguese-speaking community of around 400 million people speaking Portuguese in every continent. In the Ibero-American community, involving also the Latin American countries. In the dialogue with Asia, with Arab countries, with the world as a whole.